E aí, turminha, tudo bem? Vamos lá, mais uma aula de hoje, né? Terça-feira, dia 11 de maio, esse mês do ano 2021. Mais uma aulinha de matemática. Hoje nós vamos fazer algumas operações matemáticas com monômios, né? Vamos voltar para aquela unidade temática de matemática que fala sobre álgebra, tá? Vamos recapitular o que a gente viu semana passada. Semana passada a gente viu noções de potenciação, suas propriedades, ok? A gente vai continuar hoje, só que mudando o eixo temático. A gente vai falar de álgebra. E aí nós vamos dar continuidade àquele assunto que nós já começamos lá no início, falando sobre o que é um monômio, né? Identificamos o que é um monômio. Logicamente, a gente vai retomar hoje para poder continuar e falar das operações, ok? Só lembrando, pessoal, que todos os vídeos do meu canal, né, os vídeos que a gente faz toda semana para vocês, eles estão públicos, certo? É só ir lá no meu canal, professor Marcos de Souza, né, Marcos de Souza, que os vídeos estão disponíveis, tá? Compartilhe com a galera que tem dúvidas, aulas de matemática aí de oitavo e nono ano, também ciências de nono ano, estão lá disponíveis para quem quiser assistir, ok? Vamos lá, né? Compartilhando aqui nossa tela, vamos para a nossa orientação de hoje. Então, hoje, galerinha, nós vamos estudar operações com monômios. Vamos retornar ao capítulo, vamos retornar à aula anterior, né? Até bom que a gente dá uma retornada aqui, que foi o que nós estudamos semana passada, deixa eu maximizar um pouco mais o livro. Aqui no capítulo 4, falando sobre monômio ou termo algébrico. O que é um monômio? É um termo, uma expressão algébrica simples, né? Que possui apenas um termo, tá? Então, quando é que eu identifico um monômio? Vamos lembrar, né? O monômio, ele pode ter número e letra, ou pode ter só o número ou só a letra, ele continua sendo monômio, tá? Ele pode também ter essa combinação de letras e números em multiplicações ou divisões. O que define o monômio, né? Que não aconteça, que não ocorra nessa expressão algébrica nenhuma adição e nenhuma subtração. Que aí são os únicos sinais de operação que separam termos, né? E aí o termo deixa de ser único, ele passa a ser 2 ou 3 termos. Então, o monômio normalmente vem assim, 3x, sempre tem o coeficiente, que é a parte numérica, e tem a parte literal, que é o número. Eu tenho aqui menos 10a ao cubo b, né? Isso aqui são multiplicações, eu posso ler assim também, ó, menos 10 vezes a ao cubo vezes b, o coeficiente é o menos 10, que é o número, o a ao cubo vezes b é a parte literal, é a parte das letras. O monômio também pode vir só com números, certo? Ele não tem parte literal, é também considerado monômio. Então, relembramos aqui o que é monômio da semana passada. Vamos dar continuidade aqui, ó. Vamos primeiro desconhecer o que é grau de um monômio. Pessoal, o grau de um monômio é só você observar qual é o expoente que aparece com maior quantidade nessa expressão algébrica. No caso, como é um monômio, como é um monômio, tá, pessoal? A gente não tem outro termo, só tem um termo. Então, como é que eu identifico? O monômio 6 vezes x ao quadrado vezes y, a quinta, ele é do sétimo grau. Por que ele é do sétimo grau, né? Porque eu mantive aqui a parte literal e o número também, porém, eu simplifiquei ele e coloquei, somei os dois expoentes, tá? E aí eu cheguei à conclusão que era do sétimo grau, somando os expoentes. O monômio menos 1/3 vezes a vezes b, ele é do segundo grau. Por que ele é do segundo grau? Porque nunca esqueça, tá, pessoal, que o expoente 1, ele não é obrigado a ser colocado, mas todo número, ele está elevado à primeira potência. E uma letra também, falando aqui em termo algébrico, né? Então, a letra A, ela está elevada sim, ela está elevada à primeira potência, assim como o B também. Nós estudamos isso em propriedades de potência na aula anterior, tá? Então, como o A está elevado à primeira e o B também está elevado à primeira potência, sendo que não é obrigado a colocar, por isso que não aparece, mas eu tenho que somar esses expoentes deles, tá? Então, esse monômio aqui tem grau 2, ele é do segundo grau, ok? Fica atento. O monômio aqui, ó, 5,1y elevado à sexta, só tem o 6 mesmo, ele é do sexto grau. E quando o monômio vier só com o número, ele não tem parte literal. Então, o grau dele é 0, tá, pessoal? Porque normalmente o grau, o expoente, ele vem aqui associado à letra, ok? Então, é fácil aí identificar essa questão do grau do monômio, ok, pessoal? Fica bem atento.
Nesse caso, eu estou analisando aqui o grau do monômio, tá, pessoal? Com um coeficiente não nulo, que é aquele coeficiente que não pode ser zero, tá? Aí você soma os expoentes. Segundo caso, o grau do monômio também pode ser dado a uma de suas variáveis. Outro caso. Nesse caso, o grau do monômio correspondente ao expoente da variável considerável. Vamos lá. O monômio 3x ao quadrado y à quinta, ele é do segundo grau. Mas onde? Na variável x. Então, se alguém perguntar qual é o grau desse monômio na variável x, ele é do segundo grau, porque lá no x tem o expoente 2. Mas se alguém perguntasse na variável y, ela era do quinto grau. Então, a gente também pode determinar o grau do monômio, observando aí qual variável eu quero destacar, certo? Monômios semelhantes, muito importante para que a gente saiba aí usar os critérios de operações. Então, vamos lá, preste bem atenção aqui. O que são monômios semelhantes? Eles possuem a mesma parte literal. Quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são chamados de monômios semelhantes ou termos semelhantes. Vamos falar a língua de vocês. O que é parte literal? As mesmas variáveis, as mesmas letras. E não só a letra. O expoente que acompanha a letra, esse númerozinho aqui também tem que ser igual, tá? Então, por que o monômio 10 vezes x ao quadrado vezes y e o monômio menos 2 terços x ao quadrado vezes y, por que eles são semelhantes? Porque eles possuem essa mesma partezinha aqui, ó. Mesma partezinha literal. X ao quadrado vezes y a primeira. Não esquece que aqui é 1, tá? Que a gente não coloca. Aqui é do mesmo jeito. Então, eles são semelhantes simplesmente porque eles possuem a mesma parte literal. Olha aqui mais um par de número de termos semelhantes. 2,5 vezes x ao cubo e 1 meio x ao cubo. E também menos 4x ao cubo. Independente do número, mas a parte literal é a mesma. Ó, x ao cubo, tá? X ao cubo aqui também, e aqui x ao cubo também. Então, pessoal, monômios semelhantes ou termos semelhantes são aqueles que possuem a mesma parte de letras, tá, pessoal? A mesma parte literal. Exemplo de aqueles que não são semelhantes, ó. 6x ao quadrado vezes y. E esse daqui, menos 4 vezes x, y ao quadrado. Aí alguém pode dizer, mas tem as mesmas letras, mas os expoentes são diferentes, ó. Esse x aqui está elevado ao quadrado. Esse x aqui, a primeira, nem aparece. Esse y aqui, a primeira potência, que não aparece. E esse daqui, y ao quadrado. Então, não basta ser só a letra. O grau também, o expoente naquela letra também tem que ser igual para que a gente considere os monômios ou termos semelhantes. Mas por que isso é tão importante? Para que eu possa fazer a adição ou subtração de monômios. Porque na adição ou subtração de monômios, eu só posso realizar essa adição ou subtração se eles forem semelhantes. Ok? Semelhantes. Um exemplo. Por que eu posso... Eu não vou nem ficar lendo esse quadrado todo aqui, que isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Por que eu posso somar o 5x mais o 3x, professor? Que dá 8x. Ele tem a mesma letra, ó. E o mesmo expoente. X a primeira... x a primeira, tá? Isso tanto vale para subtração como para adição. Então, resumindo a história, para não se alongar muito. É uma expressão algébrica. Se todos os monômios ou termos são semelhantes, por isso é importante a gente falar sobre termos semelhantes primeiro. Podemos tornar mais simples a expressão adicionando algebricamente os coeficientes. Pessoal, os coeficientes são os números. E o que eu faço com as letras? Nada, eu faço só mantê-las. Olha que legal. Essa operação também pode ser chamada de redução de termos semelhantes. Ao invés de ter uma expressão algébrica aí enorme, eu posso reduzir a um termo só. Olha os exemplos, vamos lá. Por que 5ax menos 7ax ficou menos 2ax? Eu trabalhei só os números, ó. Primeiro eu posso trabalhar a subtração porque eles têm termos semelhantes, ó. Aqui, ó, ax, ok? E aí eu trabalhei só o 5 e o menos 7. E 5 menos 7, né, subtração de números, vai ficar menos 2, porque vou ficar ainda faltando aqui dois algarismos. Assim, 5 menos 7, por conta do sinal, sobra mais negativo. Tem mais exemplos aqui, ó. 2 terços a y quadrado, menos 7 sextos a y quadrado. Ficou, tirando MMC e tudo mais aqui, a gente pode ver isso depois, ficou menos 1 meio a y quadrado. Verifique que eu agora trabalho só os coeficientes, eu não mexo com a parte literal. Mais um exemplo, ó, 9nn menos 15nn mais 6nn. Veja que a parte literal, a parte das letras é nn. nn não muda, ó, em todos eles, são semelhantes. Deu zero. Por que deu zero? 9 menos 15, que dá menos 6,
Menos 6 mais 6, como um dos 6 é negativo, dá uma subtração, fica 0. Tá? E você pode escrever 0mn ou simplesmente 0, porque vai anular aqui, tá, pessoal? Então, eu só posso adicionar ou subtrair monômios se eles forem semelhantes. E para que eles sejam semelhantes, que nós vimos anterior a esse aqui, eles precisam ter a mesma parte literal, as mesmas letras, seguido, preste atenção, seguido dos seus expoentes. Tudo tem que ser igualzinho. A gente vai fazer atividade sobre isso. Vamos pular aqui para a multiplicação. Na multiplicação, pessoal, não tem nada a ver essa história de semelhança, tá? Todos os termos de um monômio podem ser multiplicados. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Ó. Vamos multiplicar aqui, ó, 7x vezes 3x. Simplesmente eu multiplico, ó, 7 vezes 3, 21. E aí, pessoal, na multiplicação de monômios, a gente usa as propriedades de potenciação. A gente sai somando os expoentes, ó. Então, 7 vezes 3, 21. E x vezes x é a mesma coisa de x a primeira vezes x a primeira. O que a gente faz? Soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, x ao quadrado. Vamos ver mais exemplos, ó. 6x vezes 2x vezes 3y. Ei, professor, tem um y aqui. Pode. Tem aqui, pessoal, na multiplicação e na divisão também, tá? A gente não se preocupa muito com essa questão de termos semelhantes, não, tá bom? Veja só, 6 vezes 2 dá 18, tá? Desculpa, 12 e 12 vezes 3, 36. Eu já multipliquei os números. E aí agora eu vou multiplicar as letras. X vezes x, como são iguais, x ao quadrado, ó, que é 1 mais 1 aqui, e o y está sozinho, permanece. Vai ficar o quê? 36x ao quadrado vezes y. Beleza? Então, para multiplicar dois ou mais monômios, é mais simples ainda. Multiplicamos os primeiros números, os coeficientes, e as partes literais entre si, tá? Lembrando que a gente só pode multiplicar a parte literal se tiver a mesma letra. Eu não posso multiplicar o x com o y, eu simplesmente coloco, escrevo eles um na frente do outro, certo? Por que o x eu pude multiplicar? Tá? Porque são semelhantes, e aí eu somei os expoentes. Eu não mudei a letra, eu só trabalhei os expoentes aqui em cima, tá? Tem mais uma legal aqui, ó. Isso aqui é bem legal. Essa sequenciazinha que se dá o final do processo, né? Início, escolher o primeiro termo, multiplicar o termo anterior pelo padrão. Isso aqui é uma lógicazinha que eles dão para multiplicação de monômios que não precisa seguir. Divisão de monômios, para terminar. Como na multiplicação a gente soma os expoentes, adivinha o que nós vamos fazer na divisão? Subtrair os expoentes. Divide os números, repete a parte literal, a letra, e subtrai os expoentes. Nós vimos isso em propriedade de potência, pessoal, na aula anterior. Então, olha o primeiro cálculo. Calcular 12y a quinta por 4y a terceira. Ei, professor, são semelhantes? Não, eu falei para vocês que não precisam ser semelhantes. Mas não tem a mesma letra? Tem, mas lembra que para ser semelhantes tem que ter também o mesmo expoentezinho aqui em cima. Mas isso não me impede de realizar a divisão. Então é só dividir, ó, 12 dividido por 4, dá 3. Aí é só repetir aqui na frente com uma multiplicaçãozinha, ó. Y elevado à quinta dividido por y elevado à terceira, é só subtrair 5 menos 3, ó. Vai ficar y elevado ao quadrado. Resultado, 3y ao quadrado. Mais um exemplo. 20 a quarta b ao quadrado dividido por menos 5ab. Vamos dividir os números logo. 20 dividido por menos 5, menos 4. Né? Menos 4 porque esse 5 está negativo, tá, pessoal? Vamos agora trabalhar as letras, uma a uma, porque eu tenho que ir devagarzinho. Vamos primeiro começar aqui pelo A. Ó. Esse A aqui está elevado à quarta potência. Esse aqui, a primeira potência. Então vai ficar A elevado a 4 menos 1. Na divisão a gente subtrai os expoentes. Ó, o B do mesmo jeito, ó, esse B aqui está elevado à segunda potência. Esse B aqui, a primeira potência. Então, B elevado a 2 menos 1. Então, A elevado a 4 menos 1, 3. 4 menos 1 é 3. E B elevado a 2 menos 1, 1. Que eu nem coloco 1 aqui. Como é que fica o resultado? Ó, menos 4A ao cubo B elevado à primeira. Mas eu não coloco 1, não é obrigado. Veja como a gente tem que ir devagarzinho. Primeiro com o número, depois com as letras. Uma a uma, tá, pessoal? Para fechar, deixa eu pegar essa vez aqui para vocês. Essa aqui, ó, essa terceira aqui, ó. Menos 2 a quarta, x a primeira, y a primeira. Tem que levar em consideração tudo. Menos 0,5 ao quadrado x. Vamos lá. Dividindo menos 2 por 0,5, lembrando que os dois são negativos, pessoal, e na divisão, números com sinais iguais, o resultado sempre fica positivo. Então, se eu tenho 2 dividir pelo meio, tá? Dá 4 partes. É como se eu estivesse pegando aí, dividindo em 4 partes iguais. 4. A elevado à quarta, A elevado à segunda.
é a elevado a 4 menos 2, que vai ficar 4 ao quadrado, está aqui, ó. X dividido por x, olha que legal. Como esse x está elevado à primeira e esse x está elevado à primeira, o que aconteceu? X dividido por x é 1. Mas quando eu for dividir, subtrair os expoentes, 1 menos 1 é 0, não tem expoente. Então vai ficar só 1 mesmo, normal, e eu nem coloco, porque o 1 não altera em nada. E o y, como não tem nenhum número, nenhuma parte de igual aqui, eu vou só repetir ele. Ó. Então vai ficar mais 4a ao quadrado vezes y. Ok, pessoal? Então, veja bem a parte mais importante da aula de hoje. Para fazer a operação, a gente tinha que retomar o que era monômio e, logicamente, o que são monômios semelhantes. Por quê? O requisito principal para que eu faça as operações com monômios é que eu considere aí a semelhança de monômios. Isso principalmente em adição e subtração, tá? E multiplicação e divisão, o que é que nós vimos aí? Retomamos o que nós vimos semana passada, propriedades de potenciação. Então, tudo que a gente estuda é uma sequência didática que nos fornece conhecimento básico para o próximo conteúdo, ok? Vocês estão começando a fazer operações agora com monômios, daqui a pouco nós vamos estar estudando polinômios. E vocês não vão sentir dificuldade porque vocês já tiveram a primeira experiência com monômios, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês assistam, aproveitem e toda vez que quiserem retomar o assunto, os vídeos estão disponíveis no canal. Forte abraço!